Atos capítulo 4. Enquanto eles falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, indignando-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem cumprida em Jesus a ressurreição dos mortos. E os tomaram e os puseram na prisão até o amanhecer do dia seguinte, porque já era tarde. Muitos daqueles que ouviram a palavra creram, e o número de homens chegou a quase 5.000. Na manhã seguinte, reuniram-se em Jerusalém os príncipes do povo, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem sacerdotal. E colocando-os no meio deles, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem haveis feito isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: príncipes do povo e vós anciãos, já que hoje somos inquiridos sobre esta boa obra feita a um homem enfermo, e em virtude do modo como foi curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, na virtude desse nome, ele está aqui, são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual veio a ser pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens no qual possamos ser salvos. E eles, ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e plebeus, admiravam-se, pois reconheceram que haviam estado com Jesus. E vendo o homem que fora curado de pé no meio deles, nada podiam dizer em contrário. Então, mandando-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer com estes homens? Porque é evidente a todos os que habitam em Jerusalém que um milagre notável foi feito por intermédio deles, e não o podemos negar. No entanto, para que este acontecimento não seja mais divulgado entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a ninguém. E depois de chamá-los, intimaram-lhes que não lhes falassem absolutamente, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. Pois quanto a nós, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. De modo que eles os ameaçaram ainda mais, e não achando como castigá-los, os soltaram por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois o homem, no qual se operara esta cura milagrosa, tinha mais de 40 anos. E quando foram postos em liberdade, voltaram aos seus e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes disseram. Eles, quando os ouviram, levantaram a voz unânimes a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que, por intermédio do Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se vos enfureceram os gentios e os povos imaginaram vãos projetos? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e as tribos de Israel, para fazer tudo quanto a tua mão e o teu conselho tinham predeterminado para ser feito. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, de modo que sinais e prodígios sejam feitos em nome do teu santo servo Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam livremente com intrepidez a palavra de Deus. O coração e a alma da multidão dos que criam era um só, e ninguém dizia ser sua propriedade alguma das coisas que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos os fiéis desfrutavam de uma abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, depois de vendê-las, traziam o valor daquilo que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que tivesse. E José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, cipriota por linhagem,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o valor e o depositou aos pés dos apóstolos.